revolta dos mortos. Será que os mortos se tornam melhores de quando estavam vivos? Será que a terra é um grande cemitério? Naquela noite escura, as almas de alguns mortos sepultados no cemitério do vilarejo se levantaram de suas covas e saíram à busca de vingança do sangue derramado na região pelos grileiros de terra e ladrões de gado. Eram malfeitores e não sabiam o que era perdão. Elas se manifestavam sorrateiramente, despercebidas para a maioria dos moradores, mas não para aquele velho homem, conhecido pelo apelido de Inhojuca, que tinha poderes de ver e falar com os mortos. Saíram como se fosse um redemoinho, caminho abaixo, assustando os animais e até as aves que estavam aconchegadas nos arvoredos, simulando os guetos infernais. Estavam também sepultados naquele campo, que de santo não tinha nada, homens de boa índole, de família, religiosos e cumpridores dos mandamentos da lei de Deus, que faziam boas obras, ajudando os pobres e desamparados, e dando alimento a quem tivesse fome e protegendo os órfãos. Estes homens, enquanto estavam vivos, trabalhavam em seus ofícios sem qualquer orgulho ou inveja, até abdicarem de suas vestes carnais. Aquelas outras almas, possuídas do fogo da vingança, em legião invadiram as casas daqueles que lhes suprimiram o fôlego da vida e não deixaram um corpo em pé, quer propriamente destes e quer de seus familiares. Após a selvageria, saíram à procura de diversão pelos bares noturnos. Não se contentavam em sentir os odores da fumaça do tabaco e os vapores do álcool que os frequentadores ingeriam. Instigavam-os a contendas e discussões entre eles, os amigos, a ponto de entrarem em uma briga corporal que resultou na morte de 2 irmãos. Imediatamente, como se fosse chamado, Inhojuca chegou naquele estabelecimento noturno e, com o mesmo rei que conduzia a boiada na juventude, com um movimento rápido e certeiro cortou os ares e estalou o chão do lugar. Se todos os fregueses que ali se encontravam, juntamente com o proprietário e os empregados da casa noturna, não conhecessem aquele velho homem, o julgariam por um demente ou embriagado. Não havia policiamento na região e, por isto, chamaram o padre para recolher os irmãos mortos na briga. Os fregueses pagaram pelas suas bebidas e saíram, uns machucados, outros mancando. A legião das almas malfeitoras, contidas pelo poder de Inhojuca e seu chicote, estavam encurraladas em uma banda do estabelecimento, e foi quando uma outra legião, que tudo indicava ser daquelas almas que animavam aqueles homens de boa vontade e reputação, invadiram o bar. E junto a elas estava o avô dos mortos naquele bar, e que, ao ver os seus netos estendidos no chão, em conjunto, soltaram um grito arrepiante e assustador, provindo das catacumbas de todos os lugares do sertão, as quais serviram de leito eterno para os que perderam as suas vidas. A vibração foi tão intensa que fez tremer o estabelecimento, chacoalhando freneticamente o chão, como se prenunciasse um tremor de terra, acompanhado de um grande estrondo semelhante a um trovão, e uma faísca de fogo caiu sobre aquelas almas perversas que arderam nas labaredas formadas, atadas em feixe pelo poder magnético emanado do Inhojuca. O bar se desfez em cinzas e os rapazes mortos foram levados para junto da sua família.
Após o triste fim daqueles jovens e da manifestação da dor daquele espírito, cujos netos perderam as suas vidas pela influência daquelas almas tenebrosas que desencadeou aquela desgraça, e cuja consequência póstuma só Deus sabe, Nhojuca reconduziu os mortos que saíram de seus leitos, e entre eles o avô dos jovens, à busca de castigo para o crime cometido. Quanto à legião daquelas almas perturbadas que se levantaram de suas covas à busca de vingança por conta de seus atos oportunistas e de rapinagem, se foram para as estâncias compatíveis com os seus graus de evolução, pois os semelhantes atraem os seus semelhantes. Nhojuca continuou morando no vilarejo pantaneiro e fazendo o que fazia, rezando e orando pelos doentes. Em uma manhã fria, despertou ao som de um chamado à porta de seu rancho. Era uma família que trazia nos braços um ancião que estava há tempos paralítico. Esta era a atividade que praticava no auge dos seus 80 anos de idade. Pediu que a família entrasse e o conduzisse até o pequeno e singelo altar erigido a Maria Santíssima, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Acomodou o doente em uma cadeira, impôs-lhe as suas mãos. Pediu aos familiares que pedissem a Deus para que o pobre homem fosse curado, e em nome do seu filho Jesus. E em alguns minutos, o ancião, levantando as mãos para o alto, disse: "Não estou sentindo mais as dores nas pernas." Ao ouvir esta declaração, Nhojuca falou a ele: "Tenha fé, apoie-se em meu braço, mexa-se um pouco." Vagarosamente o ancião foi levantando e, com os membros inferiores muito trêmulos, deu um passo. Logo em seguida, um outro, e depois mais um outro. E todos se ajoelharam e renderam graças a Deus pela cura do vigário-geral de Vertentes, no estado do Acre. E os dias foram passando, e Nhojuca envelhecendo, como envelhecem as grandes árvores. Já perto dos 90 anos, deitou-se à noite, como de costume, mas desta vez não se levantou para contemplar a aurora. Creio eu que voou em direção à verdadeira casa, assim como era, foi e será eternamente. Por que será que há tanta discórdia e confusão entre os vivos? Será que é por influência dos mortos? Conto escrito e narrado por Ia Matar. Caríssimos ouvintes, se apreciaram este trabalho literário, por favor, conceda-me o seu like e inscrevam-se no canal @Contos Interessantes. Atenciosamente, até